Vamos lá, garotada, para a nossa aulinha de matemática. Nós estamos estudando os números. E depois a gente vai aumentar esses números, tá? Estamos estudando os números até 9. Vocês estão contando as coisas, tem que contar para aprender a contar. Se a tia diz, desenhe 9 bolas. Vocês têm que ir contando, à medida que vai desenhando, contando. Então, conta. Contar é muito bom. Vamos contar os giz de cera da tia. Olha, tem alguns aqui. Vamos contar esta quantidade que está na minha mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu só coloquei 9, a quantidade 9. Assim como os nossos dedinhos. Nós temos 10 dedinhos, mas eu só quero contar 9. Então, eu conto. 0 não tem dedinho, né? Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, a gente deixa um dedinho deitadinho aqui, ó, que ele é o 10. Então, 9 são 5 dedinhos numa mão, 4 na outra. Vamos contar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui quantos dedos tem? Muito bem, 3 dedos. E aqui? Parabéns para quem respondeu 5. Porque em cada mãozinha a gente tem 5 dedinhos. E aqui? 1, 2, 3, 4. E aqui? 5, 6, 7. Um dedo. 3. E aqui? 5, 6. E esse que é 5 mais 4? 9. 9 é o número que a gente está estudando. Este número aqui, olha. 9. Número 9. O número 9, ele vem depois de que número? Qual é o número que vem antes desse número 9? A gente, quando conta, tem um número que fica na frente dele. Qual é? Muito bem, quem respondeu 8. Então, esses daqui são os números que ficam ao lado. É como se fossem os nossos vizinhos. Na nossa casa tem vizinhos da direita, na nossa casa tem vizinhos da esquerda. Então, o que vem antes de escrever o número 9 é o número 8. 8, 9. E aí, depois é o número que a gente vai estudar quinta-feira. Porque quando a tia ensinar o 10, aí a gente vai seguindo, tá? Aumentar esses números. Então, o número 1, ele tem um dedo. Olha aqui, um dedinho. Número 1. Depois do número 1, 2 dedos. Olha, número 2. Depois do 2, 3. Esses são os números que vêm depois. Depois do 2, 3. Depois do 3, olha, 3 dedos. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Depois de 4, 5. Depois do 5, 6. Olha, 5 dedos numa mão e um na outra. 6. Depois de 6, 7. 5 dedos numa mão, 2 dedos na outra. 7, olha, corta no meio. Depois do 7, 8. Dá uma voltinha assim, ó, cruzando. 8. 5 dedos numa mão, 3 na outra. Depois do 8 é o número 9, que são 5 dedos e 4. E esse está escondidinho. Número 9.
Então, vamos ver os números que vêm antes e depois. Já vimos o 9. Agora, vamos ver o número 3, o número 6, o número 7, 2, 8. Vou botar mais um número. Número 1. Vamos ver esses daí. Número 2. Antes de eu contar o número 2, qual é o número que fica na frente dele? É o número que vem antes. Então, quando eu conto até 2, 1, 2, eu contei o número que veio antes dele. Qual foi? 1. Então, 3. Número 3. Quando eu conto 1, 2, 3, tem um número que vem antes dele. Então, quando eu conto 1, 2, 3, eu contei um número. Qual foi? 2. A tia não observou. 2. Então, eu conto antes do 3 o número 2. 2, 3. Qual é o número que vem depois? 4. 2, 3, 4. Agora o número 1. Antes de eu contar o 1, eu contei que número? Antes do 1, 0, que é o primeiro número. 0, 1, 2. Esse é o número que vem depois do 1. Antes de eu contar o número 6, qual é o número que vem antes? Quando eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu contei que número antes? 5, muito bem. 5, 6, 7. 7 é o que vem depois. E antes do 7? Quando eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes do 7 eu contei 6. Então, eu conto assim. 6, 7, 8. 8 é o número que vem depois do 7. Agora sim, não era aqui, aqui era o 3. Agora é o número 2. Quando eu conto até 2. 1, 2. Qual foi o número que eu contei antes? 1. Agora tá certo. 1. 1, 2, 3. E este número aqui, 8. Antes de eu contar o número 8, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual foi o número que eu contei antes do 8? 7. Vamos ver se tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Quem respondeu 7? Número que vem antes. E eu conto 7, 8, 9. 9 é o número que vem depois do 8. Então, os números que vêm antes são os números que ficam na frente. Depois, é os que vêm depois que a gente escreve o número, né? Vamos contar do jeito que tá aqui. 2, 3, 4. Sem errar, como a gente faz na sala. 0, 1, 2. 5, 6, 7. Aqui ficou na sequência. 8, 9, 10. 6, 7, 8. 1, 2, 3. 7, 8, 9. E colocando todos os números até o 9 na sequência, iniciamos pelo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiquem estudando os números até 9, porque quando a gente for aumentando, aí vocês não têm muita dificuldade. Por exemplo, o número 0. 0, ele é
um número que não tem quantidades. Por exemplo, o nome desse conjunto é vazio. Não tem quantidade nenhuma. Qual é o número que representa o conjunto vazio? 0. É o número 0. E este daqui, olha, que tem uma quantidade. Deixa eu desenhar uma maçã. Quantas maçãs eu tenho aqui dentro? Uma. Eu tenho uma maçã, uma quantidade. Então, quando o conjunto tem um elemento dentro, ele se chama conjunto unitário. Este não tem elementos, então ele é um conjunto vazio. Este, quando tem um elemento, pode ser qualquer um elemento se chama conjunto unitário. Unitário, quando tem um, vazio, quando não tem nada. Vamos agora fazer nossa atividade? Vamos lá.